A fé e a razão são as duas asas do conhecimento humano. Portanto, quando nós dizemos que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, existem também comprovações que a razão pode consentir. A Bíblia, quando nós dizemos que a Bíblia é inspirada por Deus, nós não dizemos que Deus desceu do céu e ditou os textos sagrados para os judeus, para os discípulos de Cristo, e aí foram escritos todos os livros da Bíblia. Não foi assim. Quando nós dizemos que a Bíblia foi inspirada por Deus, isso significa que o autor, seja ele judeu ou seja ele um cristão convertido, ele utilizou a sua cultura da época, os símbolos que ele tinha, as informações históricas que ele testemunhou e, com inspiração divina, as colocou no papel. Por isso, por exemplo, que é dito lá no Gênesis que Deus é comparado com um olheiro e que faz do barro o ser humano. Se nós colocássemos o Gênesis nos dias de hoje, nós poderíamos colocar, por exemplo, por inspiração divina, não por ditado, não porque Deus mandou escrever, mas porque inspirou. Poderíamos colocar Deus como um técnico em computação gráfica, que foi lá, usou o computador e projetou o ser humano de forma tridimensional. O que eu quero dizer é que a Bíblia ser inspirada por Deus significa que homens escreveram os textos sagrados, inspirados por Deus, mas se utilizaram da sua cultura, dos seus conhecimentos humanos para passar para o papel aquilo que Deus, que está no controle, gostaria que fosse registrado. No caso da Bíblia Sagrada, nós temos ainda uma característica maior, uma característica especial. A Bíblia é considerada um livro sagrado, inspirado divinamente, porque ele possui detalhes extraordinários. Por exemplo, ele é um livro histórico. Ele é confirmado pela história enquanto ciência. Vários trechos da Bíblia, muitos capítulos da Bíblia são inclusive se encaixam com a história de outros povos, com as histórias de povos que estavam ao redor do povo judeu. Pois nós sabemos que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamentos, e o Antigo Testamento é a Bíblia dos judeus. Conta a história do povo judeu. Mas existe um fato que poucas pessoas conhecem, até mesmo dentro da sua religião. São as profecias escritas no livro sagrado a respeito de Jesus Cristo, escritas centenas de anos antes e que se cumpriram na vida de nosso Senhor e que são relatadas nos Evangelhos. Se nós temos o Antigo Testamento, que é um texto escrito pelos judeus, e um Novo Testamento, que é um texto escrito por cristãos, apóstolos ou discípulos, nós temos dois livros diferentes que se harmonizam entre si e formam a Sagrada Escritura. O mesmo livro que os judeus tratam como sagrado, o Antigo Testamento, para nós cristãos, está, como Antigo Testamento, inserido na Bíblia Sagrada Cristã. Então não existe a possibilidade de uma profecia que foi descrita 700 anos, 600 anos antes de Jesus ter vindo ao mundo, ter sido alterada porque os cristãos quiseram enfeitar a Bíblia e tentar enganar as pessoas que liam a Bíblia com esse artifício de dizer que as profecias de 7 séculos antes de Cristo estavam sendo confirmadas pelos acontecimentos na vida de Jesus Cristo. O Antigo Testamento, ele foi escrito e foi preservado pelos judeus. Ele não teve alteração, não teve modificação das mãos
de nenhum cristão. Ele continua sendo o mesmo Antigo Testamento desde que foi escrito até os dias de hoje. Nos acontecimentos relatados no Novo Testamento, esses acontecimentos se encaixam com profecias anunciadas há séculos atrás. Esse é um sinal de que a Bíblia é inspirada divinamente. Além da preservação histórica, é confirmado que pessoas de, por exemplo, Isaías em 600 a.C., profeta, escreveu o texto sagrado. E nessas profecias registradas está lá: o Messias nasceria de uma virgem. É um texto judeu. O Messias seria vendido por 30 dinheiros, por exemplo. O Messias entraria em Jerusalém montado num jumento. E todos esses detalhes registrados na Bíblia dos judeus ou Antigo Testamento cristão foram realmente confirmadas, historicamente confirmadas e registradas no Novo Testamento cristão. Antes de nós continuarmos, é importante dizer que profecia não é a mesma coisa que adivinhação. Quando a pessoa é adivinha e quer prever o futuro, ela está praticando um pecado. Ela está inventando, ela é uma fraude. Ela está se apropriando da onisciência divina. Está dizendo que é maior do que Deus. Isso é considerado um pecado. Profecia não é a mesma coisa que predição do futuro. A profecia é algo que vem de Deus. É Deus que está dizendo. É Deus que é o Senhor do tempo. O tempo é uma criatura de Deus. Não é o profeta que está prevendo o futuro, mas o profeta que, ouvindo a Deus, registra, inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, registra a profecia no livro. Como está lá em Números 11, profeta vem do termo hebraico nabi, que significa falar com entusiasmo das coisas de Deus. Então, um adivinho que estiver predizendo o futuro, e ainda mais, às vezes não há nada relacionado com as coisas de Deus, com certeza não se está tratando de uma profecia, mas de um engodo, de um pecado, de uma fraude. As profecias, elas são inspiradas por Deus e não querem exatamente predizer o futuro, mas falar com entusiasmo das coisas de Deus. E nesses textos que eu vou ler no Antigo Testamento, escritos séculos antes dos acontecimentos do Novo Testamento, o que mostra uma correlação extraordinária que salta das páginas de uma simples Bíblia, mas que comprovam a inspiração divina desses textos. Essas profecias falam com entusiasmo das coisas de Deus, falam da vinda do Messias e acabam, de certa forma, falando do futuro, mas não predizendo o futuro. Se essas informações são inspiradas por Deus e Deus é o Senhor do tempo, presente, passado, futuro, ele não está predizendo nada, porque ele está fora do tempo. Deus é onisciente. Prover a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Vemos aí como os profetas, como profetizar, falar de forma entusiasmada do Senhor é importantíssimo para o crescimento do povo de Deus. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e darás à luz um filho e o chamará Deus conosco. Isso está confirmado nos Evangelhos. Em Lucas 1, 26 ao 38. Uma voz exclama, abrindo no deserto um caminho para o Senhor. Traçai reta na estepe uma pista para nosso Deus. Vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Essas duas últimas passagens do Antigo Testamento estão profetizando centenas de anos antes a vinda de João Batista, o profeta que prepararia o caminho de Jesus. Essa profecia de Jeremias 31:15 é uma profecia sobre aquelas crianças que morreram por causa da perseguição de Herodes ao menino Jesus. Eis o que diz o Senhor,
Ouve-se em Ramá uma voz, lamentos e amargos soluços. É Raquel que chora os filhos, recusando ser consolada, porque já não existem. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu uma luz. Vós suscitais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria. Rejubilam-se diante de vós como na alegria da colheita, como exultam na partilha dos despojos. Porque o jugo que pesava sobre ele, a colheita de seu ombro e a vara do feitor, vós os quebrastes como no dia de Madiã. Porque todo calçado se traz na batalha, e todo manto manchado de sangue serão lançados ao fogo, e se tornarão presa das chamas. Porque um filho nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e seu reino. Ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. O que diz essa passagem de Isaías? Que ao contrário dos judeus que achavam que o Messias seria um líder militar ou um revolucionário político, ele seria Deus forte, ele seria Deus e homem. E essa informação é completamente cristã. No entanto, foi registrada por judeus inspirados por Deus centenas de anos antes de Jesus vir para nós, encarnado no seio da Virgem Maria, e se proclamar igual a Deus, se proclamar o nosso Deus e nosso Salvador. O filho respeita seu pai, o servo seu senhor. Ora, se eu sou o pai, onde estão as honras que me são devidas? E se eu sou o Senhor, onde está o temor que se me deve? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o seu nome e dizeis, que desprezo temos tido por teu nome? Ofereceis sobre o meu altar alimentos impuros, e ousais dizer, em que desprezamos o teu nome? E julgais que a mesa do Senhor seja de pouca importância. Se ofereceis em sacrifício o animal cego, não haverá mal algum nisto? E se trazeis um animal coxo e doente, não vedes mal algum nisto? Vai, pois, oferecê-lo ao teu governador. Crês que lhes agradarias, que ele receberia bem? Diz o Senhor dos Exércitos. Ide agora a rogar a Deus que nos perdoe. Tendo feito tudo isso com vossas próprias mãos, ele nos ouvirá favoravelmente? Diz o Senhor dos Exércitos. Vá, antes um de vós e feche as portas. Não acendereis mais inutilmente o fogo no meu altar. Não tenho nenhuma complacência convosco, diz o Senhor dos Exércitos, e nenhuma oferta de vossas mãos me é agradável. Porque do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações e em todo lugar, se oferecerem ao meu nome o incenso, sacrifícios e oblações puras. Sim, grande é o nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos padres veem nesta profecia o anúncio da Eucaristia, porque não existe um sacrifício puro, por maior que seja a pureza de linhagem de algum animal. Aqui nós percebemos nesta profecia que todas as formas de sacrifício de animais estão abolidas, tanto de animais considerados puros quanto de impuros, e que é necessária, sim, uma oblação pura, e que acontecerá mais à frente. E isso acaba nos lembrando que o sacrifício perfeito e santo do nosso Senhor Jesus, que não sacrifica nenhum animal, mas a si mesmo, o único sacrifício puro realmente que existe. Esta profecia de Isaías 53, versículo 10, além de falar do sacrifício redentor de Jesus, diz que esse Messias, considerado servo de Javé, prolongará os seus dias. É um anúncio da ressurreição do Messias. Mas aprova o Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Essa passagem mostra que, apesar do sacrifício expiatório, o servo de Javé, o Messias que vai se sacrificar, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Se trata da cruz
de Cristo e de sua posterior ressurreição. Essa profecia de Zacarias que eu vou ler agora, ela tem muito pouco simbolismo. Ela é bastante direta e nos mostra o quê? A profecia de que o Messias entraria em Jerusalém montado em um jumento. Exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti, ou seja, vem para Jerusalém, o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado no jumento, no potro de uma jumenta. Transpassaram minhas mãos e meus pés, poderia contar todos os meus ossos. Sabemos que os ossos de Jesus não foram, nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Agora nós vamos ler 2 versículos de Isaías 50 e percebam se nós não estamos nos lembrando da crucificação de Jesus. Esse texto também foi escrito 700 anos antes dos acontecimentos com Jesus Cristo. O Senhor Deus abriu meu ouvido, e eu não relutei, não me esquivei. Aos que me feriam apresentei espadas, e as faces àqueles que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto dos ultrajes e dos escarros, mas o Senhor Deus vem em meu auxílio. Eis porque não me senti desonrado. Enrijeci meu rosto como uma pedra, convicto de não ser desapontado. Aquele que me fará justiça, aí está. Quem ousará atacar-me? Vamos medir-nos. Quem será meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousaria condenar-me? Cairão em frangalhos como um manto velho, e a traça os roerá. E por fim, eu gostaria que vocês depois dessem uma lida bem meditada de Isaías 52, versículo 13, até Isaías 53, versículo 12. Vocês verão detalhes impressionantes da crucificação, da paixão, crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, são detalhes escritos há mais de 700 ou cerca de 700 anos antes desses detalhes terem acontecido na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, por exemplo, no versículo 14 de Isaías 52, assim como à sua vista muitos ficaram embaraçados, tão desfigurado estava que havia perdido a aparência humana. Isso me lembra muito a imagem de Jesus no Santo Sudário, a imagem de Jesus naquele filme A Paixão de Cristo, mostrando como Jesus perdeu a aparência humana depois de tanto sofrimento, de tanta flagelação. No versículo 3 de Isaías 53, era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles que diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Gente, é uma teologia sobre a cruz redentora de Jesus, mas se trata de um texto judeu. Continuando, foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. O julgamento de Jesus não foi injusto? Quem pensou em defender sua causa quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Foi-lhe dada sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores. Ele não morreu crucificado entre 2 ladrões? Se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tenha havido mentira. Se trata então de um ser humano perfeito. Se trata então, isso só pode se tratar do próprio Deus, Jesus Cristo, que é Deus e homem. No versículo 10, mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, e se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório,
terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias e a vontade do Senhor será por ele realizada. Nós já falamos sobre esse versículo que trata exclusivamente da ressurreição após o sacrifício expiatório da cruz. No versículo 11, após suportar em sua pessoa os tormentos, ele se alegrará de conhecê-lo até o enlevo. O justo, meu servo, justificará muitos homens e tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida, e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens, intercedendo pelos culpados. Os judeus, enquanto nação, renegam Jesus, e os judeus convertidos e outros pagãos também convertidos formam a nova aliança em Jesus, formam um novo povo, o povo cristão. E esse povo começa a escrever aquilo que aconteceu na vida de Jesus realmente. Registra de forma histórica. Anos mais tarde, a Igreja Católica resolve reunir o Antigo Testamento, que já era cultuado como Palavra de Deus por judeus e por cristãos, resolve reunir esse Antigo Testamento com os escritos dos cristãos, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas de Paulo, os escritos de Lucas, como Atos dos Apóstolos, os escritos de João, como o seu evangelho, como Lucas também escreveu o evangelho, os escritos de João, como o seu evangelho, como suas cartas e o Apocalipse, os escritos de Tiago, os escritos de Judas Tadeu, resolve reunir todos esses livros cristãos com a Bíblia do Antigo Testamento e percebem aquilo que alguns evangelistas, ao escreverem os evangelhos, já tinham percebido, que as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias se encaixam perfeitamente na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é belíssimo. Eu peço, meus irmãos, que vocês revisitem essas passagens, meditem sobre essa característica extraordinária da Bíblia, que não é por acaso o livro mais lido em todo o mundo. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.